Boa noite. Estou fazendo mais este vídeo com o propósito de ajudar nós crentes, especialmente obreiros, para que entendamos a forma como Jesus realizou o seu ministério. Como Jesus realizou o seu ministério. Qual era a forma de Jesus ministrar e trabalhar. Vou mostrar dois textos bíblicos aqui. Esses dois textos mostram como Jesus realizou o seu ministério desde o começo. O texto que mostro aqui fala do início do ministério de Jesus, logo após ele ter sido batizado por João no Rio Jordão. Mateus capítulo 4, verso 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa pregação de Jesus é uma pregação pública. Ele estava pregando para o povo, para multidões. Jesus pregava e ensinava multidões, muitas vezes usando um barquinho. E o seu auditório estava nas praias. Isso porque ele usava o vento para enviar o som de suas palavras. Pregação pública. Mas nós temos outro detalhe também no capítulo 9 de Mateus, verso 35. Diz o seguinte esse texto: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O auditório de Jesus aqui eram as sinagogas. Ele estava pregando e ensinando os judeus. Esse texto também nos mostra Jesus falando esse tipo de pessoas, ensinando sobre o evangelho do reino. Nesse texto somos informados que Jesus não somente pregava, mas ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. O procedimento das curas de Jesus sempre foi pessoal, individual. Não temos nenhuma informação nos evangelhos de curas coletivas. Exemplo, não há nenhum texto até onde eu sei que nos mostre Jesus orando por uma multidão e depois pedindo que alguém que tenha sido curado viesse se manifestar dando seu testemunho. Não, isso nunca eu vi acontecer. E se por acaso eu estiver errado e alguém encontrar algum texto que tenha acontecido desta maneira, eu gostaria de conhecer. Jesus chamou 12 homens para serem seus apóstolos e os instruiu na pregação e na cura e na libertação. Sempre, porém, individual. Não é preciso muito esforço para que seja compreendido esse fato. Jesus sempre usou o toque físico, a imposição de mãos. Seus 12 foram ensinados assim também. Da mesma forma, os 70. Vou citar alguns exemplos da cura pelo toque. Mateus 8,3. Jesus tocou um leproso e ele ficou curado. Na casa de Pedro, Marcos 29, 30 e 31. Jesus tocou a sogra de Pedro, tocou pegando-a pela mão e ela levantou, sarou da febre.
No entanto, aos possessos de espíritos malignos, Jesus não tocava, apenas ele dava uma ordem, sua palavra era autoridade. Marcos capítulo 1, versículo 34. Jesus expulsou muitos demônios com a sua palavra e curou todos os doentes. Jesus curava com o toque, impondo as suas mãos. Os 12 e os 70, quando enviados, procederam como Jesus os ensinara. Marcos capítulo 6, 12 e 13. Os enviados pregaram e expulsaram demônios e curaram enfermos ungindo com óleo. Isso deve ficar bem claro para nós. Jesus e seus enviados nunca realizaram curas coletivas, orando por uma multidão. Sempre foi pessoal. Até mesmo alguns casos que Jesus curou pela distância, foi pessoal. Se não foi pelo toque físico, foi pelo toque da sua palavra. A mulher Cirofenícia, que tinha uma filha possessa de espíritos malignos, ela veio buscar socorro em Jesus. Jesus deu uma ordem e o espírito saiu. A filha dela ficou liberta na hora que Jesus falou. Ela está liberta. O servo de um centurião romano estava doente. E pela fé do centurião, ele disse: não precisa ir na minha casa, Senhor. Basta uma palavra tua. E a palavra de Jesus alcançou o servo do centurião e ele foi curado. Jesus enviou a sua palavra diretamente a uma pessoa doente. O filho da viúva de Naim, no caminho do cemitério, estava morto. Jesus tocou o esquife e o rapaz se levantou. A filha de Jairo, morta, todos já estavam chorando. Jesus entrou no quarto com Jairo e mais alguns dos seus discípulos. E ali, com certeza, ele tocou aquela menina e ela se levantou. No caso de Lázaro, Jesus não tocou o morto, mas apenas com a sua palavra chamou-o pelo nome e ele saiu da sepultura. Não estou duvidando da existência de curas nas grandes concentrações, onde o propósito é levar curas para as pessoas. Deus é soberano e Ele opera da maneira que Ele quiser, considerando a fé e às vezes até a ignorância dos doentes. O que quero afirmar é que a forma estabelecida e ensinada e praticada por Jesus é a oração pessoal, é a oração que você toca no doente, e a unção com óleo, como Marcos capítulo 6. O texto de Marcos diz o seguinte, mais um texto para comprovar isso. Tudo é a fé. Estes sinais acompanharão os que creem. Isto é preciso ser crente. Estes sinais acompanharão os que creem. E mesmo esse texto, nós temos uma palavra condicional. Vamos ver o que diz Marcos no capítulo 16, do verso 16 até o verso 20. Jesus mandou pregar o Evangelho, e ele disse aqui: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais, preste atenção, acompanharão aos que creem, isto é, aos crentes. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera,
não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. E a conclusão: ora, o Senhor, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. O resultado está aqui no verso 20. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que os acompanhavam. Deus seja com a sua vida. Vai em frente e faze como Jesus ordenou. Toque os doentes para que eles sejam curados. Ainda que a prerrogativa da cura seja de Deus, o dever de orar pelos doentes é nosso. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Se você ficou com alguma dúvida, pode fazer contato comigo. Nós ampliaremos esse estudo para a tua edificação.